aí na sua tela. Bom dia, pessoal, aqui do nosso Face. Aqui na nossa tela, o jornalista Fernando Rodolfo, que a gente recebe com muita alegria aqui nos nossos estúdios. Fernando, bom dia, satisfação tê-lo aqui. Bom dia, Paulo Dantas. Bom dia a você que nos ouve pela Bom Conselho FM no programa Bom Dia Cidade. É um prazer imenso estar aqui, Paulo. Queria registrar que quando eu chego numa rádio como essa, eu me sinto muito feliz, né? Porque foi em rádio que eu comecei a minha carreira, né? Os primeiros passos foram dados no rádio. Tive a oportunidade de ter meu primeiro emprego em Jupi, numa rádio comunitária assim como essa. Mas depois que muitas portas se fecharam para mim, ou não foram abertas na minha cidade natal, né? Sempre tem aquele ditado de santo de casa não faz milagre. Então você é da cidade de Jupi? Eu sou de Garanhuns. Ah, de Garanhuns, certo. Mas quando eu quis trabalhar em rádio, quando eu coloquei isso na cabeça e comecei a sonhar isso, eu não tive a oportunidade lá na minha cidade. Eu fui para Jupi. E de Jupi consegui sim em Garanhuns depois, aí TV Jornal Caruaru, enfim, SBT, São Paulo. Daqui a pouco eu falo disso. Agora, eu queria registrar aqui, a minha alegria também está numa emissora, foi fundada por um grande líder político aqui de Bom Conselho, né, o Valmir Soares, saudoso Valmir, que foi vereador, prefeito, deputado por essa terra, né, e teve a visão de colocar no ar essa emissora. Uma emissora que é o elo entre a comunidade e o poder público. Então eu me sinto muito à vontade aqui. Queria abraçar alguns amigos que nos acompanham, o Gil Macedo, radialista como nós, né, aqui de Bom Conselho, o Gil que eu conheço desde quando eu era adolescente, né, ainda trabalhava lá na Rádio Papacás, e eu via lá o Gil trabalhando, me inspirei em Gil Macedo. Olha aí, Gil Macedo. Fazer programa, pô, eu era adolescente, eu ia lá no programa dele, fazia um programa à tarde, né, e eu chegava lá, ficava a tarde inteira sentado do lado dele, vendo o Gil atender o 20 e tal, né, e hoje está aqui comigo me acompanhando. Glácio Doria é uma grande voz aqui do Agreste também, está com a gente aí nessa luta. O Glácio Doria meu amigo de longas datas, o Luiz Clédio da Gazeta, há 27 anos escrevendo a história de Bom Conselho. Estive lá agora comendo uma bolachinha, saí de Garanhuns cedo, não tomei café, vim com o filho dele aqui, Lúcio, né? A gente foi comer uma bolachinha, tomar um café lá na Gazeta, né? Um bom papo lá com o Luiz Clédio. Muito obrigado, seu Luiz, aí pela força. Del e Tânia, do educandário Menino Jesus de Praga, né? Com a gente também, nos ajudando nessa caminhada, professora Valda do sindicato, professora Josemir, enfim, muita gente boa nos acompanhando aqui. Pronto. A gente vai tratar de muitos temas aqui, de muitos assuntos. Pode tratar o que quiser. Bom. Eu já percebi, já. Você não é medroso que nem eu não, viu? Não. Você tem coragem demais da conta, tem provado isso a cada ano dentro do jornalismo. Mas fala um pouquinho da sua trajetória do rádio, do trabalho em Garanhuns, até chegar à TV Jornal, depois a experiência de trabalhar com Roberto Cabrini também, no Conexão Repórter. Olha, fala dessa trajetória. Eu sempre tive o desejo e o sonho de ser comunicador. Quando eu comecei a entender que eu poderia já galgar isso, eu fui procurar emprego, fui pedir ajuda. E o meu primeiro emprego foi de jornaleiro. Eu fui jornaleiro em Garanhuns. Eu sou de uma família humilde, de uma família simples. Consegui um emprego de jornaleiro, eu trabalhava de manhã entregando jornal em Garanhuns e à tarde ia para a escola estudar. E trabalhei na feira, no sábado lá na feira da SEAG. Enfim, eu sempre fui do trabalho, sempre fui da luta. Certo. Consegui meu emprego em Jupi. Não digo nem emprego, porque eu trabalhava de graça. Rádio comunitária é mais ou menos isso. Para trabalhar de graça, para aprender. Certo. Às vezes eu não tinha o dinheiro da passagem de ônibus, né? A minha mãe me dava o dinheiro para eu ir, a passagem ali era R$2, R$3 na época, e eu voltava de carona. Foi assim, foi um ano desse jeito. E depois consegui o meu primeiro emprego em rádio comercial em Garanhuns. Passei lá 10 anos fazendo o programa de rádio em Garanhuns e eu pude entender o quanto o rádio é importante na defesa das comunidades. Foi aí que começou essa minha aproximação com as pessoas, esse meu desejo de dar voz às pessoas. Porque eu cresci indo para o hospital público.
Então eu sei o que é um hospital público, a deficiência que é um hospital público, a humilhação que muitas vezes a gente passa no hospital público. E comecei a dar voz às pessoas, sabe? E fui entendendo a magia, a importância de um veículo de comunicação. E fiz do rádio e da televisão a bandeira da minha vida. Foram 10 anos em Garanhuns e depois fui chamado para a TV. Né? Eu sempre quis trabalhar no SBT, não sei porquê. Eu sempre coloquei, nunca quis trabalhar na Globo, nada. Sempre foquei o SBT. Talvez porque tem a novela Carrossel. Você assistiu muito desenho animado também. Eu assisti a novela Carrossel quando era criança. E a novela Carrossel começava depois do TJ Brasil, né, que era apresentado por Boris Casoy. Então eu ficava lá assistindo o TJ Brasil esperando começar a novela. E fui começando a gostar de jornalismo ali, né? E do SBT. Um dia eu vou trabalhar no SBT. Mas como? Eu, um cara de Garanhuns, no interior de Pernambuco, de família humilde, pobre, né? Não tinha um QI, como se fala, mas tinha um sonho. E quando a gente tem um sonho, Paulo, ninguém pode subestimar. Ninguém segura quem tem um sonho. E não basta ter um sonho, precisa ter força de vontade. Verdade. E eu me via muitas vezes ali, naquele microfone da Rádio de Jupi, mas eu pensava comigo, daqui a alguns anos eu estarei no SBT. E foi. 10 anos em Garanhuns, depois fui para a TV Jornal. Quando me chamaram para a TV Jornal, reacendeu ainda mais forte a esperança. Estou mais perto. Estou saindo do rádio para a televisão, estou mais perto. Aí fiquei 2 anos em Caruaru. Lá perceberam logo a minha identificação com o povo. Me colocaram para ser o fiscal do povo. Era um repórter, era um quadro que tinha lá, que a gente ia para as comunidades, mostrava os problemas, cobrava das autoridades e cobrava um prazo. Diz, olha, quando é que você vai resolver isso? E por isso que eu era o fiscal do povo, porque quando aquele prazo vencia e o problema não estava resolvido, eu voltava lá para cobrar. E depois de 2 anos, muitas coisas aconteceram. Eu me lembro que surgiu uma vaga em Recife, para ser repórter em Recife. E àquela altura ali eu já estava com um vínculo com São Paulo, já tinha um canal aberto com o pessoal em São Paulo. E para mim era mais fácil continuar em Caruaru, porque eu tinha um contato com o SBT. Em Recife eu não teria. E eu me lembro como hoje, quando chegou o gerente para mim e diz, olha, tem uma vaga lá para Recife. Eu disse, eu não quero ir para Recife porque eu quero ir para São Paulo. Se eu for para Recife, para mim vai ficar mais difícil. Aí tira isso da tua cabeça, isso é ilusão. Ninguém daqui nunca conseguiu trabalhar no SBT. E não é você que vai conseguir. Rapaz, aquilo me deu uma força tão grande. Motivou mais ainda. Me motivou tanto que eu sempre fui um homem de muita fé. Sou cristão, tenho muita fé em Deus, sabe? Acredito que Deus é o grande condutor da minha vida. E Deus ouviu aquilo. Ele ouviu aquilo e me honrou. Né? 2 anos se passaram e eu consegui trabalhar no SBT. Aconteceram umas coisas, uma reportagem que eu fiz aí daquele caso dos canibais. Eu fui o único repórter que conseguiu entrevistar aquele monstro. A entrevista que eu fiz ganhou uma repercussão internacional, foi parar na CNN. E aí o SBT disse, poxa, quem é esse cara? Lá de Caruaru. Conseguiu o que ninguém conseguiu. Chama pra cá. Aí eu fui. E tinha uma proposta que era para eu ser o repórter no Rio de Janeiro para cobrir as operações policiais. E aí, Paulo, estava tudo certo para ir. Quando eu estou saindo da reunião, eu me encontro com o Roberto Cabrini, um cara que eu sempre fui fã. Porra, eu nem acreditei. Eu disse, caramba, Cabrini aqui na minha frente. E aí me apresentaram a Cabrini e disseram, olha, esse aqui foi o repórter que fez a entrevista lá e tal. E Cabrini disse, pô, eu queria você comigo. Olha só, que negócio. Veja quanta coisa acontecendo num dia só. Né? E na hora eu disse, não, eu quero ficar com o Cabrini. O jornalismo investigativo é o que eu gosto de fazer. E aí fiquei lá com o Cabrini 5 anos, viajando o Brasil inteiro, a gente percorrendo cada estado desse país, denunciando corrupção. As reportagens estão aí. Eu tive a honra e a alegria imensa de ser finalista do Prêmio ESSO de Jornalismo, colado com o Cabrini ali. Vi meu nome como finalista do maior prêmio de jornalismo desse Brasil. Um cara que era jornaleiro em Garanhuns, né, trabalhando ali do lado
do ídolo. Eu sou orgulhoso disso. Eu tenho muito orgulho dessa história. E no dia que eu fui assinar meu contrato lá no SBT, passou o filme todinho. Jupi, as caronas que eu peguei voltando para casa, né, as feiras que eu carregava das madames lá na feira, lá na SEAG em Garanhuns, os nãos que eu recebi, mas eu estava ali assinando meu contrato com o SBT. Então eu tenho muito orgulho dessa carreira. Nunca dependi de político para nada, nunca dependi de ninguém para nada. Tudo foi eu que consegui com a fé em Deus que eu tenho. Ô, Fernando, vamos falar dessa polêmica toda, da sua saída, da sua demissão da TV Jornal Caruaru, né? Que você trabalhou com o Roberto Cabrino, voltou para Caruaru, era âncora do programa, né? Recebi um convite, eu já estava lá muito bem no SBT, mas eu sou um cara de desafio, sabe, Paulo? Eu não sou de ficar na zona então, de foi escolha sua voltar para Caruaru? Foi. Inclusive, Cabrini até ficou chateado comigo depois. Hoje mais não, mas ele disse, pô, você vai me deixar e tal. Ele queria que eu ficasse. Inclusive, depois que eu voltei, me insistiu aí várias vezes para que eu fosse de volta lá para o programa dele. Hoje é meu amigo, eu falo com ele como eu estou falando contigo aqui. Né? E aí recebi um convite para voltar. Certo. E voltei, apresentei um jornal à noite. Né? Inclusive, nesse jornal eu tive uma aproximação com os professores de Bom Conselho. Foi aí que eu comecei a falar de Bom Conselho mais por ocasião de uma greve que aconteceu aqui e durou muito tempo. Dei voz aos professores, me posicionei a favor dos professores e depois tive a oportunidade de apresentar um novo programa, né? Já por causa da grande audiência que a gente conquistou à noite, me colocaram nesse outro desafio de fazer um programa novo de 1 hora no ar. Eu fiz. E sempre com o meu estilo, porque eu sou assim. Não adianta você querer me mudar que não vai conseguir. Né? Eu sou desse jeito, eu sou... as pessoas falam que eu sou polêmico e tal, mas não tem nada de polêmico não, eu só falo a verdade. Porque às vezes a verdade dói, a verdade incomoda, e não é todo mundo que tem coragem de falar. Então teve a greve dos caminhoneiros, um secretário aí do governador Paulo Câmara deu uma declaração infeliz, ridícula. Depois de 10 dias da greve, foi querer jogar a culpa dos problemas todos de Pernambuco para os caminhoneiros. Veja se pode. Eu digo, não, secretário, o senhor está equivocado. Ele disse que o povo estava perdendo a paciência com a greve já. Eu disse, o senhor está equivocado. O povo não está perdendo a paciência com a greve, não. O povo perdeu a paciência muito antes. Perdeu a paciência esperando 30, 60, 90 dias para fazer uma cirurgia, porque o seu governo não paga a empresa que fornece o material cirúrgico. O povo perdeu a paciência quando estoura o pneu nesses buracos aí dessas estradas, porque eu nunca vi tanto buraco num estado só. O povo perdeu a paciência com os altos impostos que nós aqui em Pernambuco pagamos. O povo perdeu a paciência de ver professor brigando por aumento salarial, brigando por melhores condições de trabalho, enquanto os senhores ostentam com o nosso dinheiro. O povo perdeu a paciência com isso. Só que o cara que eu critiquei, o secretário Márcio Stefani, eu não sabia. E se soubesse também não faria diferença nenhuma, ia criticar do mesmo jeito. É amiguinho pessoal do Paulo Câmara. Parece que eram amigos de infância. O problema deles para lá, tudo bem. Aí o pau foi em cima de mim, foi grande. Né? No outro dia ligou o Evaldo Costa, que é um secretário lá de imprensa, executivo. Ligou, rapaz, que história é essa? Querem tomar satisfações. Olha, eu não sou empregado do Paulo Câmara, não devo satisfações a ele. Para mim, ele é um telespectador como qualquer outro. Tô nem aí. Sabe? E outra, eu não tô a serviço de ninguém. Eu estou a serviço da minha consciência. Ele veio perguntar quem foi que mandou fazer o comentário. Ninguém, a direção da TV Jornal te dava liberdade total nos teus comentários. Sempre deu. Assim, sempre tive liberdade. Não vou... Uma coisa ou outra ali foi censurada, mas eu sempre tive a liberdade de fazer comentários. Tanto é que fiz. E no momento que foram me tirar essa liberdade, eu não aceitei. Saí por causa disso. Aí começou a pressão. Uma semana depois desse comentário, saiu o resultado do Ibope lá. E eu tive a honra do programa que eu apresentei ter sido primeiro lugar no Ibope. Todo mundo comemorando, uma alegria danada e foi. Na semana seguinte eu fui afastado, né, das minhas atividades. Eu fui avisado de que eu não iria mais apresentar o programa naquela semana, era uma quinta-feira, quinta e sexta eu fiquei fora. Na segunda-feira teve uns blogs lá em Caruaru que divulgaram a notícia que eu seria candidato. Vê. Aí me chamaram, rapaz, esse negócio agora tá ficando insustentável, quer dizer,
Eu percebi ali que foi tudo uma jogada para que eu pudesse ser demitido e a argumentação para as pessoas fosse essa. Mas isso não vai ficar assim não, eu vou falar. Aí na terça-feira me chamaram para uma reunião. Vai dizer, olha, você abriu uma crise entre o Palácio e a empresa. O seu comentário abriu uma crise e está gravíssima essa crise. Já chegou na alta cúpula. Dr. João Carlos, que é o pai Mendonça, o dono da TV. E disseram o seguinte, o governo está dizendo que você vai ser candidato. Ora, com base em que o governo está dizendo isso? Uma filiação partidária? Gente, filiação partidária eu tenho desde 2003. Porque eu sempre sonhei com um mundo melhor, sempre sonhei com um Brasil melhor, com um Pernambuco melhor. E a gente não consegue mudar nada nesse país se não for pela política. O celular que você está filmando aqui agora, nossa entrevista, o preço que você pagou nele é definido pela política. A roupa que a gente veste, o preço é definido pela política. Tudo é política. E eu sempre tive filiação partidária. É a mesma coisa de você torcer para um clube de futebol, para um time. O fato de você torcer não quer dizer que você é jogador, que você é técnico, você é um torcedor. Né? E em 2010 eu fui contratado pela TV a primeira vez, como eu falei, eu já era filiado a partido. Em 2017 já era filiado a partido. E ninguém nunca me questionou isso. Nunca. Aí depois que o governador ficou com medinho de que eu fosse candidato, porque um dos requisitos para você ser candidato é estar filiado. Então, como eu estava filiado, aí o governador ou alguém do governo se assustou. Esse cara não pode ser candidato. Se ele for candidato, ele vai ter o povo do lado dele. Rápido, corre, acaba com esse negócio. E foram para cima. Resultado, vieram com uma proposta para eu continuar na emissora, eu teria que me desfiliar do partido e teria que aliviar o tom para o governo. Duas coisas. Primeiro, se eu fizesse aquilo, eu estaria dando gostinho ao governador ou a quem fosse do governo que tentou isso. E eu não sou homem de dar gostinho a ninguém. Segundo, aliviar o tom para o governador é censura, é enganar as pessoas, é me amordaçar. Isso aí me incomodou quando eu vi isso. Agora, você vai ser candidato? Por que essa história de candidato? Porque eu tinha recebido um convite, Paulo. Como vários outros apresentadores receberam. Por que eu recebi esse convite? Porque se você fizer uma pesquisa hoje, em qualquer lugar do Brasil, o povo vai querer renovação. Mas não tem, por outro lado, as opções não tem. Porque você votar em filho de deputado, em neto de deputado, isso não é renovação. Gente de bem, com coragem para botar a cara nesse negócio, não tem. Não tem. E aí me convidaram, fizeram uma pesquisa em Caruaru e me convidaram. Eu digo, olha, bicho, eu não tenho estrutura para ser candidato, não tenho pretensão nenhuma de ser candidato, fico feliz pelo convite, porque de qualquer forma meu nome foi lembrado. Ele disse, faça o seguinte, não decida nada agora. Se filie, hoje é o último dia, se filie, fique apto, lá na frente você resolve. Você tem até o dia 30 de junho para decidir. Mas tá bom, vamos filiar. Quem fez isso? No caso, você trocou de partido. Troquei de partido. Certo. Só troquei de partido. Certo. Quem fez isso, quem fez coisa parecida foi Joaquim Barbosa. Se filiou ali ao PSB, para lá na frente decidir se seria ou não candidato a presidente. Coisa normal, isso acontece. Só que pegaram esse detalhe e fizeram a sacanagem de usar isso contra mim. Tentando esconder o que realmente era verdade. Esconder a verdade dos fatos, que era essa perseguição. Aí eu disse, olha, duas coisas que vocês estão me pedindo, me oferecer aumento de salário, me oferecer tudo que você imaginar, para eu aceitar essa condição de não falar mais do governador. Eu disse, bom, se vocês estão me oferecendo um aumento de salário, a gente está fazendo aqui uma negociação. E a condição é eu aliviar o tom para o governador. Em outras palavras, isso é censura. Eu sou contra a censura. Vocês estão querendo negociar com os meus princípios e eu não negocio com os princípios. Eu vou perder meu emprego hoje, mas eu saio daqui de cabeça erguida. Eu saio daqui olhando na cara, nos olhos de cada um dos pernambucanos que me deu a honra da audiência. E ando de cabeça erguida. Pior seria se eu aceitasse essa proposta aqui salarial e aceitasse essa condição de não falar mais do governador, ou de não criticar, ou de não apontar a verdade dos fatos, e olhar nas pessoas, e as pessoas na rua me dizerem, Fernando, você não fala mais, fala lá do hospital. Eu passei 30 dias lá, fala lá, me defende. E eu ficar preso
por causa de aumento de salário. Eu não aceitaria, eu não conseguiria viver, eu não conseguiria ser feliz assim. Perdi o emprego. E olha, nem seguro-desemprego eu recebo. Porque eu tinha, lá no SBT eu era contratado, a pessoa jurídica, nem seguro-desemprego eu recebo. Eu estou literalmente sem contrato, sem salário. Literalmente. Me arrependi de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí o povo na rua começou. Você me representa. Você falava aquilo que eu quero falar e não posso falar, não tenho coragem de falar, não tenho medo. Mas eu assisti a você e você me representa. Vá para a política. Já que te tiraram, aceita esse negócio agora, enfrenta isso. Ajuda a gente, vai por nós, não tem em quem a gente votar, não tem mais esperança. Você acendeu de novo a esperança, seja, e eu relutei. Passei 30 dias pensando, analisando. Veja os comentários nas minhas redes sociais. Vá lá no Facebook. Cada vídeo que eu postava, os comentários surgiam. Fernando, a gente conta com você, seja candidato, seja. E era isso acontecendo, e as propostas chegando para eu ir para Sergipe, para a televisão, para eu ir para Paraíba e para eu voltar para o SBT. E eu fiquei naquela encruzilhada, eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Se eu for embora, eu vou dar as costas para esse povo. Se eu ficar, eu vou enfrentar uma luta pesada, porque a minha vida inteira foi enfrentando político, cobrando, brigando com político. Como é que vai ser esse negócio? Quando eu chegar lá, eu já vou chegar lá, os caras, ninguém gosta de mim na política. Político corrupto não gosta de mim. E eu vou estar lá no meio deles, mas por outro lado, eu vou estar lá defendendo, colocando o dedo na ferida. E vou ter a chance de fazer alguma coisa pelas pessoas, de efetivamente fazer, não apenas só de falar. E foi isso que me balançou. A chance de mostrar para as pessoas que é possível fazer diferente. Que é possível devolver a dignidade à política brasileira. Vou mudar o mundo? Não vou. Sozinho eu não vou mudar. Isso é uma construção, todo mundo de mão dada, todo mundo junto. A gente tem que fazer a nossa parte hoje para colher os frutos amanhã. Então, se eu não vou dar as costas ao povo, eu não sou covarde, vou enfrentar a ira e a fúria desse governador? Vou. Vou enfrentar um sistema corrupto? Vou. Um sistema montado para reeleger esses caras que estão aí gastando rios de dinheiro? Vou. Se eu perder a eleição, não tem problema nenhum, minha luta continua, nunca dependi de política para nada, não sou político, vou enfrentar. Se perder, perdi, acabou. Mas se ganhar, eu vou honrar. Eu vou honrar cada voto, cada compromisso. Não estou aqui pedindo voto, não. Eu sou um pré-candidato, não sei nem se eu vou ser candidato, porque isso aí vai depender da convenção, que é sábado. Se esse sistema tão corrupto aí conseguir me vencer, sábado a gente sabe. Mas se eu vencer esse sistema, eu tenho certeza que a gente vai enfrentar essa convenção sábado, com a força de Deus, com a fé em Deus, e vamos passar. Eu vou me tornar um candidato. Hoje eu sou um pré-candidato. Mas se eu me tornar candidato, esses caras que se segurem. Porque o pau vai quebrar. Hoje você é afiliado ao PHS? PHS. Nesse período, já teve aquelas ligações de ameaça, Fernando? Já foi ameaçado? Não. Você sempre teve essa postura de mostrar os problemas? Não fui ameaçado, não. Não fui ameaçado, não. Isso até me assusta, porque o pessoal está muito caladinho. Mas eu não tenho medo não, assim, sabe? Me assusta no sentido da palavra, mas não tenho medo não. Não tenho medo não. Não devo nada a ninguém, né? A única coisa que eu devo é uma satisfação à minha consciência, à minha história. Eu não tenho medo. Recebi, sim, alguns convites de deputados estaduais querendo o meu apoio e oferecendo 200 mil, 300 mil. Essa turma aí devia estar presa, não era pedindo voto, não. Infelizmente é o sistema, né? Na política nacional. Em um dos vídeos, vez ou outra a gente acompanha as suas lives, as suas transmissões, você falava do imposto, comparando o imposto que você paga pela gasolina lá em São Paulo e o imposto que você paga pela gasolina. Eu assisti seu vídeo. Aqui em Pernambuco, é absurdo, né? Rapaz, eu fiquei assustado. Quando eu peguei a nota, eu sempre peço a nota fiscal, porque muita gente não sabe, mas quando você pede a nota fiscal, você está obrigando o estabelecimento a pagar um imposto. Como é que funciona? Você vai lá, abastece 100 reais, por exemplo. Você abastece 100 reais, certo? E se você não pede a nota,
o governo federal não sabe que você comprou aquela gasolina. E, portanto, ele não pode cobrar do posto a taxa de ICMS referente àquilo ali. O que é que acontece? Eu peço a nota. E lá na nota tem quanto você paga para o governo federal e quanto você paga para o governo estadual. Eu estava lá em São Paulo, pronto, fui lá no SBT. Estava lá e fui com o carro locado, e quando a gente vai devolver o carro, a gente tem que completar o tanque. Completa aí para mim, deu R$89, dá nota. Eu fui ver, por curiosidade, quanto eu estava pagando de ICMS para o estado de São Paulo? R$10. Foi 10, não foi? R$10, um negócio assim. Aí quando eu chego em Pernambuco, eu disse, rapaz, Pernambuco é mais caro, deixa eu ver quanto é. Achei que fosse 12 ou 13. Meu amigo, pedi a nota, bota aí R$89 também, já no meu carro. Quando eu peguei a nota, R$24. Veja, quase 150% a mais do que a gente paga em São Paulo de imposto. Eu poderia pagar tranquilamente 200% a mais, 300% a mais, e pagaria calado se as nossas estradas fossem um tapete, se os nossos hospitais fossem um brinco, se o povo chegasse lá para fazer cirurgia e fizesse no mesmo dia. Caramba, você sofre um acidente, quebra a perna, fratura aí a perna. Vai para o hospital, você espera o quê? Ser tratado, se recuperar. Mas não, você fica lá 30, 60 dias esperando uma cirurgia, tomando um dipirona por dia para controlar a tua dor. Porque está faltando o pino ortopédico, o parafuso, porque o Estado não paga. Quer dizer, esse dinheiro dos impostos está indo para onde? E aí eu fiz aquele vídeo para chamar a atenção das pessoas e dizer, olha só o que é que a gente tem aqui em Pernambuco. É isso. Vamos comparar as delegacias de São Paulo com as delegacias daqui. Porque o ICMS ele pode ser usado para tudo. As delegacias de São Paulo, você vê lá. Tem problema de segurança em São Paulo? Tem muito. Mas pelo menos o Estado faz a parte dele. Oferece estrutura de trabalho para os policiais. Aqui, tem delegacia aqui, Paulo. A de Paranatama, outro dia, não tinha um par de algemas. Como é que você vai falar em segurança pública se o policial não tem algema? Não tinha viatura. Se for para prender alguém, deixa cometer o crime. O cara vai sair correndo a pé. Outro dia, lá perto de Petrolina, um distrito, a gente deu essa imagem na televisão. Foram prender um cara lá, o policial arrumou uma moto emprestada com um reboque. E botou o ladrão no reboque amarrado. Amarrado. Absurdo, né? Isso só está acontecendo aqui em Pernambuco. Então eu fiz aquele vídeo, teve uma repercussão imensa, e isso nos chamou a atenção porque é preciso ter uma política de unificação desse imposto do ICMS. Não dá para a gente pagar um valor aqui em Pernambuco, pagar R$24 aqui, estou dando um exemplo daquela nota, e pagar 10 em São Paulo. Se eu pago 10 em São Paulo, eu tenho que pagar 10 em Pernambuco também. Por que o povo de São Paulo é melhor do que o povo de Pernambuco? No IPVA, a mesma coisa. Você paga um IPVA aqui, por que muita gente vai emplacar o carro na Paraíba? Porque o IPVA lá é mais barato. Está errado isso. Tem que ser unificado. Aliás, Alagoas também é a mesma coisa. Mais barato que Pernambuco. A Bahia é mais barato. Todo lugar é mais barato que Pernambuco. Esse homem aí é bom demais para cobrar imposto. Agora é ruim botar a mão no bolso para fazer o trabalho pelo povo. O retorno que a gente paga, que a gente tem dos nossos impostos, são mínimos. São mínimos. Essa carga tributária que a gente tem vem desde 1966. Regime da ditadura, regime militar. Até hoje a gente cumpre um Código Nacional Tributário pensado pelos militares lá em 66 e ninguém muda isso. O Congresso não tem peito para mudar, para discutir essa reforma tributária. Engraçado que a reforma política, para aprovar o tal do fundo eleitoral, para financiar a campanha pública, foi aprovado lá dentro de 15 dias. Agora, uma reforma tributária eles não fazem. Não fazem. Muita gente classifica o governo Paulo Câmara como o pior de todos os tempos. Você está nessa avaliação também, dentre esses? Eu tô. Agora sim, eu estou de uma forma muito, muito embasada. Né? Porque eu digo, Paulo, como é que eu posso elogiar um governo ou defender um governo que deixa as pessoas nos hospitais esse tempo todo esperando? Inclusive tem um vídeo seu também que eu assisti que fala de uma reportagem da Globo que faltou remédio e o cara acabou morrendo, né? O cidadão em dezembro... E a Globo desmente até o governo na reportagem. Em dezembro o cidadão estava lá no Hemop, ele tinha um câncer, né, no sangue. E estava lá
no hospital, ele dependia de um remédio para sobreviver. Esse remédio é caro, R$ 2.000 a caixa, e o Estado é quem banca. O Estado é quem dava esse remédio para esses pacientes. Só que fazia 8 meses que esse cidadão estava esperando o remédio. Ora, ele precisa disso para viver. A vida dele está dependendo desse remédio. O Estado sabe disso. Ele fez um apelo em dezembro, no Bom Dia Brasil. Deu entrevista em cadeia nacional de televisão, em rede nacional, pedindo, governador, compre esse remédio. E o Paulo Câmara nem aí. Resultado, o homem morreu. Esse Estado, esse governo está matando os pernambucanos, Paulo, todos os dias nos hospitais. Esse senhor que faleceu lá em Recife, ele é apenas um. E quantos não estão morrendo todos os dias nos nossos hospitais do Agreste ao Sertão? Quantos? Ele foi um caso. E eu me chateei, me revoltei, porque enquanto o governador não compra o remédio para essas pessoas que precisam para viver, não é remédio para uma dorzinha de cabeça, não. É remédio para garantir a vida dele. Enquanto ele se nega a comprar, está gastando dinheiro demais, viajando, alugando jatinho. Só esse ano foram 8,5 milhões de reais para bancar o luxo e a ostentação dele. Por que ele não vai para a fila de um aeroporto? Pega um avião como eu pego, como você pega, como qualquer um pega. Por que não vai para a fila do aeroporto? Como qualquer brasileiro. Como qualquer cidadão. Ele quer ir para Brasília, ele tem que alugar um jatinho. Tá errado isso, cara. Isso é imoral, é imoral. Isso é um governo imoral, esse que nós temos. Enquanto ele está lá nas nuvens, só de boa lá em cima, de perna para cima, num jatinho fretado, o povo está morrendo nos hospitais, o povo está dormindo no chão, o povo está sendo pisoteado dentro dos hospitais porque não tem mais leito. Sabe? Enquanto ele está lá, a polícia está pegando as motos e os carros das pessoas aqui em Pernambuco que estão com o IPVA atrasado. Esse cara já recolheu, já apreendeu 500 mil motos em 4 anos de governo. Ele é muito bom para cobrar imposto, mas para trabalhar, as estradas estão aí. A segurança nem se fala. Ele pegou o estado de Pernambuco com índice lá embaixo de homicídio por ano. Lá embaixo. Hoje está muito maior do que estava em 2006, quando o Eduardo ganhou a eleição. Eu votei em Paulo Câmara, votei, porque eu achei que ele teria a capacidade de tocar Pernambuco do jeito que Eduardo estava fazendo. Eu confesso aqui, eu votei sem conhecer, foi meu grande erro. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Eu nunca mais vou votar em alguém por emoção. Hoje, quem for votar em Paulo Câmara, boa sorte. Mas vai votar não mais em Paulo Câmara, vai votar na gestão desastrosa dele. Vai votar nos hospitais superlotados, nas delegacias sucateadas, nas estradas esburacadas. Vai votar nos altos impostos. Vai votar no salário atrasado dos terceirizados do Estado. Vai votar nesse desastre que a gente tem. Um desastre. Eu digo que é um câncer esse governo. Sem falar que quando ele chega em Brasília lá, ainda tem um carro blindado, porque ele não pode andar no carro igual você anda. Tem que ser um carro blindado, executivo, e pagando uma licitação um contrato de R$180 mil. Se esse carro blindado fosse para Pernambuco, eu ficava calado. Era errado, mas eu ficava calado, porque aqui tem muito bandido. Aqui ele perdeu o controle da segurança. Aqui ele precisa mesmo de um carro blindado. Mas lá em Brasília, lá tem muito bandido, mas lá o bandido é diferente. É o bandido que usa terno e gravata. Fernando, como você avalia a conjuntura para as eleições esse ano? Temos aí o Paulo Câmara, candidato à reeleição, o nome de Armando Monteiro e essa novidade na política do Estado, que é o nome da vereadora Marília Reis. Como você avalia essa conjuntura para as eleições esse ano, também próximas já? Bom, Paulo Câmara, eu espero que ele sofra a maior derrota, porque ele é muita cara de pau ser candidato. Outro dia eu fiz um vídeo aí dizendo, governador, passa o óleo de peroba na sua cara, que tá precisando. Muita cara de pau esse homem dizer que é candidato. Esse daí eu nem cogito, tá fora. É quebrar Pernambuco pela emenda. Quebrar Pernambuco pelo pé. Mais 4 anos dele. Marília, eu acho que seria uma boa opção se ela mostrar
ou será uma boa opção, se ela mostrar um plano de governo convincente. Marília precisa dizer a que veio. Acho que a gente já está falando muito tempo de Marília. Marília é candidata, outro dia Marília não é candidata. Marília é candidata, Marília não é candidata. E essa novela já vem em 2 meses, 3 meses nisso. Eu não escuto ninguém dizer, Marília se ganhar vai fazer tantos hospitais. Marília se ganhar vai fazer tantas escolas. Marília se ganhar vai dar aumento ao professor. Marília se ganhar vai construir delegacias padronizadas. Eu não escuto ninguém falar isso. Eu só escuto dizer, Marília é candidata, Marília não é candidata. Ora, isso aí não quer. O povo não quer saber disso. O povo não quer saber disso. Isso é igual um hospital. Adianta de quê? Tem um hospital lá aberto e dentro não tem médico nem remédio. Adianta de quê? Então, essa discussão se Marília é ou não é candidata é muito menor do que a discussão que a gente quer ouvir de proposta. Então, eu acho que Marília, ela precisa dizer a que veio. A gente não pode votar em Marília simplesmente porque é um sobrenome de Arraes. Porque é do PT de Lula. Sobrenome não vai governar Pernambuco. O que vai governar Pernambuco e tirar Pernambuco desse buraco é experiência. Não é sobrenome. Não é emoção. Veja o que eu falei agora há pouco aqui. Em 2014, eu me incluo no rol de eleitores que votou pela emoção. Porque a vitória de Paulo Câmara não é de Paulo Câmara. É de Eduardo. O povo ficou comovido com a morte dele, com aquele acidente trágico, que tirou o Eduardo ainda jovem do nosso convívio, e votou em Paulo, que era o candidato dele. Foi a emoção. Quebramos a cara. E bem quebrada. Agora, votar na emoção de novo. Marília, a gente espera que ela fale o que ela pretende fazer. Por outro lado, tem Armando. Ora, quais são os requisitos principais que eu vejo em alguém para ter o meu voto? Primeiro, tem que ter ficha limpa. Ficha limpa. Tem que ser limpo. Se tiver uma besteirinha de nada envolvendo seu nome em qualquer ato de corrupção, para mim está fora. Para mim está fora. Armando está lá no Congresso há quase 20 anos. Foi deputado federal, senador da República, ministro de Dilma, e nunca teve nenhum ato de corrupção dele. Nunca sequer foi citado na Lava Jato ou em nenhuma outra operação da Polícia Federal. Nunca foi lembrado como alguém que roubou dinheiro do povo. Nunca. Esse é um ponto positivo. Segundo, um homem que tem toda essa bagagem é um homem que está preparado, porque convive no Congresso, entende de administração pública, entende de legislação pública, é alguém que está ali, foi moldado pelo tempo para ser governador de Pernambuco. Eu falei aqui de 3 opções. A gente pode escolher qualquer uma delas e assumir o risco por elas. Paulo, eu acho que é uma desgraça. Marília, ainda falta dizer a que veio. E tem Armando. Eu tenho a simpatia e apoio o projeto de Armando Monteiro. Agora, antes de conversar com o Armando, eu entreguei uma pauta a ele. Eu disse, olha, o senhor não vai ter meu apoio pura e simplesmente assim do nada. Ou o senhor se compromete com isso aqui, ou então eu prefiro fazer campanha sozinho, sem apoiar ninguém. Foi o que eu pedi. Eu disse, nós precisamos, primeiro, entender como prioridade a duplicação da BR-423 de São Caetano até Garanhuns, que vai beneficiar toda essa região, economicamente falando. Economicamente falando. Precisamos ter. Já se falou muito disso, mas já na prática nada. Sim, né? mas não tem deputado para cobrar? Muitos anos. Me diga quem é o deputado do Agreste. O Agreste tem deputado, vamos falar do Sertão aqui. O Sertão tem Gonzaga Patriota, que é lá da região de Serra. Tem Sebastião Oliveira. Tem Adalberto Cavalcante. Tem o Fernando Filho lá de Petrolina. Tinha Creuza até outro dia aí, Creuza lá de Salgueiro. Quer dizer, eu estou falando aqui de 5 deputados. E Zeca de Arco Verde. O Sertão tem uma representação no Congresso Nacional forte. A Zona da Mata, a Mata Sul lá, tem o João Fernando Coutinho, Ricardo Teobaldo, Clodoaldo. A região metropolitana nem se fala, a maioria é de lá. E o Agreste? Quem é o deputado do Agreste Meridional? Tem? Não tem. E quem é que vai cobrar?
Ô Paulo, eu te pergunto uma coisa. Você tá lá com a conta da sua casa atrasada. Conta de luz. Tá atrasada. Certo? O teu vizinho também tá. Aí tu recebe um dinheiro para pagar a tua conta. Você vai pagar a sua conta, porque senão a CELP vai lá e corta a tua energia. Aí teu vizinho vem e diz, ô Paulo, ó, a CELP vai cortar minha energia aqui, me empresta um dinheiro aí para eu pagar, tu só tem o dinheiro para pagar a tua. Tu vai pagar a conta de quem? A tua ou a dele? Eu ia pagar a minha conta. Então pronto. O cara que é deputado do Sertão vai puxar pro lado dele. Lógico, O cara que é do Recife vai puxar pro lado dele. E quem é que vai puxar pro lado do Agreste? Não tem. Nossa região é forte. É uma região forte economicamente, mas ela não se posiciona politicamente. Tem uma força econômica, mas não tem uma força política. E a região está carente de liderança. Essa é a minha luta. É mostrar para essa região que a gente precisa se posicionar. A gente não pode votar ou dar o nosso voto. Não estou pedindo voto para mim, não. Estou apenas fazendo um alerta aqui de que a gente precisa pensar na nossa região, para brigar pela nossa região. Outra coisa que eu disse, Armando, é, olha, a PE 223, que liga Bom Conselho a Saloá, eu fiz várias reportagens no meu programa de televisão denunciando isso. O cara que é de Bom Conselho para Saloá, ele tem que ir para Garanhuns para poder ir para Saloá. Estou dando um exemplo. E é assim que acontece. 100 quilômetros, praticamente. Quando ele poderia viajar em 30 quilômetros se essa PE fosse uma PE de vergonha. Mas do jeito que está, o povo não quer ir por causa dos buracos, de assalto. Quem é que vai? Então tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso com o Agreste. Se uma criança aqui precisa de uma UTI neonatal, tem que ir para Caruaru e para outro lugar. Porque em Garanhuns, que é o polo aqui da região, não tem. Quando eu peço uma UTI neonatal para o Hospital Dom Moura, eu estou pedindo para Bom Conselho também. Porque a gente precisa pensar na região como um todo. Não apenas Garanhuns de forma isolada, não apenas Bom Conselho de forma isolada. A gente só vai crescer e só vai colocar essa região para cima se for pensando em conjunto. A gente tem que pensar em nível de região. E é isso que eu tenho defendido. E muitas outras coisas. Né? Agora, como deputado federal, e talvez a gente tenha a oportunidade de falar aqui, lá na frente, a gente pode fazer leis. Eu digo sempre o seguinte, um prefeito e um governador, eles têm o poder de executar. O que é isso? Eles têm o poder de fazer, mas eles só fazem aquilo que está dentro da lei. E quem é que faz a lei? Quem faz a lei são os deputados e os senadores. E as pessoas, muitas vezes, ignoram a importância desses representantes políticos. Pergunta aí na rua, em quem o cara votou para deputado federal na última. Certamente ele não vai saber. Ou poucos saberão. Mas pergunta em quem ele votou para presidente. Ele vai dizer. Pergunta em quem ele votou para governador. Ele vai dizer. Porque o brasileiro, infelizmente, se preocupa muito com o cargo executivo e esquece o legislativo. O poder legislativo foi quem tirou Dilma do poder. Foi quem tirou Dilma do palácio. Foi quem manteve Temer lá, mesmo com a denúncia de corrupção. Foi a Câmara dos Deputados e o Senado, o Congresso de uma forma geral, que aprovou a reforma trabalhista. Reforma essa que tirou direitos dos trabalhadores mais do que deu. Foi esse Congresso que discutiu uma reforma política quando deveria ter discutido primeiro uma reforma tributária. Então a gente precisa pensar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque é lá que o Brasil acontece. A corrupção toda desse país começou na Câmara dos Deputados, com aquele conchavo, com aquele arrumadinho entre presidente e deputado, entre lideranças maiores e deputados. Isso envergonha a nação, por isso que o povo está revoltado com política. É por isso. Já começou esse trabalho de buscar lideranças políticas do pré-candidato? Fernando Rodolfo já está tendo essa conversa. Olha, a nível de região, de Agreste Meridional, Caruaru. Eu estou buscando apoio, porque infelizmente liderança política, eu nem quero perto de mim. Porque liderança política é viciada. O cara que chega para mim e diz, eu fecho com você, mas eu preciso de 100 mil, de 50 mil, pode pedir a outro. A mim não. Eu quero voto consciente. Se eu for candidato. Se eu for candidato.